Internacional volta a vencer na tarde deste sábado, derrotando o Juventude por 3-1, com um show de Vitor Gabriel e um hat-trick de assistências do Alan Patrick. É sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, o Inter foi escalado com Antony, Natan, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabé e Ronaldo, Bruno Tabata, Bruno Henrique, Wesley, Valência e Alan Patrick. O Internacional hoje então foi com Natan na lateral ali, o Vitão, que era uma dúvida, jogou, Bernabé e tudo, normal. O Fernando foi preservado, né? Foi até uma situação que a gente ficou sabendo meio em cima ali do jogo. Muitas projeções colocavam o Fernando começando o jogo, o Fernando acabou sendo preservado, o Ronaldo começa jogando, Bruno Henrique começa então normal e tal, o Wesley e o Tabata junto, né? O Tabata tem a questão que ele não é bem um ponta, ele é um meia ponta, né? O Tabata ele é um meia ponta. Alan Patrick, beleza, e o Valência ali como atacante. O jogo ele tem os primeiros 15 minutos muito ruins. O Internacional começa com 4 minutos de jogo exatamente igual ao jogo contra o Nacional. Desatento, aberto, Juventude entra como quer, batalha, faz o gol do Juventude, 1-0 para o Juventude com 4 minutos do primeiro tempo. Exatamente igual ao que foi contra o Nacional. E aí já vem aquela coisa do torcedor colorado. Se começar assim em outros jogos, perde feio. E de fato, se o Inter começa como começou hoje contra Flamengo, contra Palmeiras, contra o Atlético Nacional, toma goleada, tá? O Inter começou os primeiros 15 minutos muito mal. O Inter começou os primeiros 4 minutos ali desatento, tomou um gol, tomou 1-0. E começa os primeiros 15, 20 minutos mal na partida. Se fosse um time um pouco melhor, que tivesse um pouco mais de recursos técnicos, táticos, tivesse jogadores melhores, o Inter poderia ter de novo tomado 2-3, igual foi aquele jogo contra o Nacional. Precisou o Inter ser o time da reação de novo. O Inter precisou de novo reagir. O lado bom, né? A maestria do Alan Patrick, a maestria do time do Inter, que é melhor que o Juventude, e que é um bom time. Tanto que quando o Inter começa a atacar, começa a chegar, o Inter busca os gols. O gol vem de bola aérea. E aí cabe aqui os elogios. Primeiramente, Vitor Gabriel. No primeiro tempo, então, o Inter consegue aos 18 o empate com o Vitor Gabriel e aos 39 a virada. Os 2 gols são de cabeça do Vitor Gabriel. Os parabéns ao Vitor Gabriel, um jovem que realmente apareceu no gauchão, mostrou sempre uma grande evolução e está evoluindo muito também agora na temporada. Volta de lesão, marca 2 gols hoje, como marcou quando ele estreou lá no gauchão. É diferente esse zagueiro. Vitor Gabriel marca então 2 gols de cabeça, parabéns, é isso, precisamos disso. Mas também porque no segundo tempo o terceiro gol com o Borré veio de cabeça. Então são 3 assistências do Alan Patrick. O recital novamente do Alan Patrick. O Inter então no segundo tempo vira 3-1. Destaques, né? Um jogo onde talvez a gente não viu tanto assim o Roger tão irritado. Olha, eu acho que esse foi um dos jogos onde a gente mais viu o Roger irritado, né? O negócio deve ter cantado, né? No vestiário. No vestiário, olha, o xingão deve ter rolado. E tá certo, o Roger estava muito estressado, o Roger estava muito bravo, o Roger estava muito irritado. Ele faz 3 substituições de uma vez só. Hoje, né, individualmente, o Tabata não foi bem, o Tabata não foi legal ali. O time também perdendo muitos gols, né, tomadas de decisões às vezes ruins. Cara, o Valência, ele tem vontade, mas erra, né? Erra na tomada de decisão, um lance lá que se eu não estou enganado, era o Natan, estava livre, ele podia ter passado para o Natan, ele resolve cruzar, o Inter perde, tomada de decisão errada, né? Então o Valência, ele tenta, mas falta, né? Ele acaba errando. Mas o time do Internacional muito bem, o time do Inter, assim, só que teve erros, né? Erros de atenção, erros de última tomada de decisão, erros de lances perdidos que não precisava ter perdido, de poder solucionar com mais facilidade as coisas, sabe? Então eu acho que o Roger se sentiu em alguns momentos como se estivesse iniciando no Inter, porque o Inter estava errando coisas bobas, coisas que não precisava errar, e com treino não se erra. Por quê?
que erra, né? Por que tá errando? Então deu pra ver essa insatisfação no Roger, faz 3 substituições de uma vez, 3 substituições muito boas, entre elas o Borré entrou, o Borré marca então um gol, 3-1 pro time do Inter, ali o Inter vira, ali no segundo tempo já tá tudo controlado, já tá tudo bem, o Inter muito melhor que o Juventude, podendo até encaminhar uma agulhada, jogo tranquilo. Então acho que individualmente, acho que o Natan fez uma partida interessante, tá? Ele criou algumas jogadas, buscou jogo, quis, estava tentando, o Vitão então mais uma vez bem, Vitor Gabriel então talvez depois do Alan Patrick melhor na partida, porque marca 2 gols, mostra a sua evolução comparado a si mesmo, a evolução que ele está tendo nesse time do Inter, sendo um zagueiro jovem, muito bem. Boa partida de novo ali do Bernabé. O Bruno Tabata então fica um pouco abaixo, não foi tão bem assim. E aí o Valência, cara, é muito incógnita. Pode ser que alguém ache que ele foi bem, pode ser que não. Eu acho que ele é esforçado, mas não é o suficiente, tá? Se ele jogar também assim como hoje, não é ainda o suficiente. Pra mim o melhor é o Alan Patrick. O Alan Patrick dá 3 cruzamentos, 3 assistências, além de ser um chefe do meio campo, um comandante do meio campo, uma referência do meio campo. Alan Patrick, se não tivesse jogado hoje, talvez o Inter teria muito mais dificuldade de ter encontrado os 3 gols como encontrou. Talvez encontraria, porque foi melhor que o Juventude e reagiu. E aí, no segundo tempo entra o Borré que marca, parecia ser o retorno de Borré, mas infelizmente ele se machuca, né? Ele se machuca, vamos ver o que vai ser constatado, mas ele acaba saindo e dá lugar então pro o Gustavo Prado entra e o Wesley é colocado para ficar flutuando ali como camisa 9, mas ele acaba perdendo ali muitos gols, mas naquele momento o jogo já estava controlado, o Inter muito superior a esse Juventude que provavelmente briga para não cair. E aí o ponto que eu deixo aqui, o time da reação. Não é ruim tu saber reagir quando tu sai perdendo, não é ruim tu saber reagir, porque já é o segundo jogo, né, assim, que o Inter vira nesse mês, né, mas eu não tenho aqui os dados de quantos jogos o Inter já virou esse ano, mas alguns. Não é ruim tu ser o time da reação, não é ruim tu saber virar. Pior é tu não saber virar, tu não conseguir virar, tu tem que ter força para virar, tu tem que buscar as viradas, os empates. O problema é o que se deu para tu sair perdendo. E de novo, o Inter sai perdendo e muito parecido, eu falei aqui, igual ao Nacional. E isso o Inter tem que cuidar. O Inter não pode só ser esse time da reação, que só reage ao tomar o gol. O Inter não pode deixar esse primeiro erro acontecer. O Inter que tem que abrir o placar. O Inter que tem que ir atrás disso. Fica só essa ressalva do jogo de hoje. É bom de reagir? É bom. Que bom que a gente sabe que se sair perdendo, tem condições de buscar empate, tem condições de virar. O problema é por que saiu perdendo. E nesses jogos contra o Nacional e contra a Juventude, saiu perdendo por muitos erros. Né? Hoje, muito mais ainda, uma falta de atenção mais inexplicável ainda, porque não tinha sentido de sair perdendo para o Juventude, sendo o Inter tão melhor que o Juventude. O Inter provou isso no segundo tempo e ao longo ainda até do primeiro tempo. Então é bom ser o time da reação, mas cuidar para não sempre sair perdendo e só acabar sendo assim esse time da reação. Mas é isso, né? O Inter melhor que o Juventude, Alan Patrick muito bem, recitado Alan Patrick, que essa vitória de hoje abra o caminho para novas vitórias no Inter. Com essa vitória, o Inter fica momentaneamente em quinto lugar. O Inter chega aos 9 pontos. Seria bom se o Flamengo e o Palmeiras dessem pelo menos um dos dois uma tropeçada, quem sabe o Fluminense der uma tropeçada, ajudaria bastante, tá bom? Corinthians, quem sabe, dá uma tropeçada, deixa eu ver contra quem que o Corinthians joga. Flamengo. É possível que o Corinthians vai tropeçar, tá? Provavelmente o Corinthians vai acabar tropeçando. O Palmeiras joga contra o Bahia, não sei, na verdade não sei. Acho que vai dar jogo, tá? Mas o Palmeiras, óbvio, é favorito. O Fluminense vai jogar contra o Botafogo. A chance do Fluminense ganhar é bem grande, né? Mas seria bom se o Botafogo ganhasse ele do Fluminense, tá bom? Mas é isso aí, valeu.